Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Viviane. Eu apresento o Ed Farmácia, um programa semanal da Ascoferj no YouTube. Hoje é sábado, 21 de março. Achei importante situar o tempo, porque a todo momento a gente tem uma nova informação, as coisas estão mudando muito rapidamente. E o meu objetivo aqui hoje é dizer para vocês que nós não conseguimos gravar o Ed Farmácia no dia 19 de março. Nós tínhamos 5 entrevistados agendados, eu não consegui me deslocar até o Rio de Janeiro, já estou confinada, como vocês podem ver, eu estou trabalhando de casa. E em função da segurança, da minha segurança, da segurança desses convidados, nós optamos por não gravar os programas. Temos mais 2 programas a serem publicados, um no dia 24 e um no dia 31, são as próximas terças-feiras. Depois disso não temos mais. Nós temos muito respeito com o nosso público, né? Muito respeito pelo nosso público. Hoje já são mais de 2.000 inscritos no canal da Ascoferj no YouTube, pessoas que acompanham o Ed Farmácia semanalmente. A gente realmente acredita que a gente produz um conteúdo de relevância que ajuda o dono de farmácia, o empresário, o gestor, o farmacêutico a conduzir os seus negócios, as suas carreiras, conduzir a sua rotina no dia a dia da farmácia e da drogaria. Então, em respeito a esse público, nós estamos pensando em alternativas para não tirar o Ed Farmácia do ar. Já que nós não podemos gravar no estúdio, a nossa ideia é que eu grave em home office o resumo da semana. A nossa proposta é um boletim com o resumo da semana, com as informações mais importantes, de forma que o nosso público consiga ter acesso ao que é relevante. Essa semana foi uma semana muito difícil, eu recebi muito conteúdo de todo tipo, informações verdadeiras, informações falsas, e foi um desafio muito grande filtrar tudo isso, mas eu acho que eu consegui. Eu queria começar falando sobre a autorização da Anvisa para as farmácias de manipulação em relação à preparação e venda de álcool em gel, né? Uma medida temporária, então as farmácias de manipulação podem produzir e vender álcool em gel para minimizar a falta no mercado. Uma outra informação importante é que ontem o Conselho Federal de Farmácia se reuniu com o ministro da Saúde para discutir uma possível participação das farmácias no combate ao coronavírus, uma participação nessa crise. A proposta do Conselho é que as farmácias apoiem os hospitais na testagem, né, para identificação do vírus nos pacientes, porém isso é preciso ser feito com muito cuidado. O Conselho acha que os profissionais precisam estar paramentados, precisam estar com seus equipamentos de proteção. Então, o que está em andamento é uma discussão, uma análise sobre a participação segura dos profissionais farmacêuticos e das farmácias nessa detecção, nesses testes para a identificação do coronavírus. Há também uma discussão sobre a participação das farmácias na campanha de vacinação contra a gripe. Em São Paulo, o presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, já divulgou essa semana que algumas redes da Abrafarma vão aderir à campanha e vão apoiar o Ministério o governo de São Paulo, a Secretaria de Saúde de São Paulo em caráter auxiliar a partir do dia 16 de abril nessa campanha de vacinação. No Rio de Janeiro, esse assunto está em discussão, quer dizer, está se avaliando como farmácias e drogarias do estado do Rio de Janeiro podem apoiar o governo federal nessa campanha de vacinação contra a gripe. E isso, no decorrer da semana, a gente vai noticiar o que está sendo resolvido em relação a isso. A Anvisa ontem aprovou os primeiros 8 kits específicos para diagnóstico da Covid-19, mas são testes que vão ser realizados por hospitais. A farmácia e a drogaria ainda não tem uma regulamentação específica para aplicar esses testes. É preciso ter muita atenção a essa informação. Ontem também o Ministério da Saúde oficializou procedimentos para farmácias no combate ao coronavírus. Eu vou listar alguns desses procedimentos. Evitar aglomerações e providenciar barreiras físicas, definindo a distância entre funcionários e usuários. Controlar o fluxo de entrada e saída de clientes. Fazer triagem prévia das prescrições para agilizar o atendimento. Priorizar o atendimento a pacientes idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas. Sinalizar no piso a distância mínima de 1,5 m com giz, cone, fita. Pacientes com suspeita de Covid-19 que procurem atendimento na farmácia devem ser atendidos em local isolado e o profissional farmacêutico que fizer o atendimento deve utilizar luva e máscara obrigatoriamente.
E a farmácia deve disponibilizar insumos como sabão líquido, papel toalha, álcool em gel, para que as pessoas possam se higienizar enquanto estiverem dentro do estabelecimento. Uma outra informação importante é que houve mudança nos prazos do programa Aqui Tem Farmácia Popular. O prazo para transações era de 90 dias e agora foi estendido o prazo para as transações era de 30 dias e foi estendido para 90 dias. Ao estender esse prazo, o Ministério da Saúde reduz o fluxo de pessoas na farmácia, uma medida também de prevenção para evitar a contaminação com o coronavírus. Outra informação importante e que ontem causou muita confusão, muita dúvida, até muita angústia nas pessoas, é em relação à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que as substâncias hidroxicloroquina e cloroquina estavam apresentando bons resultados em pacientes contaminados nos Estados Unidos. A Anvisa imediatamente divulgou uma nota dizendo que não recomenda o uso dessas substâncias em pacientes. Não há estudos que comprovem essa atuação contra o vírus, contra a doença, contra a Covid-19. Então, portanto, não se pode vender este medicamento para esse fim. Também é falsa a informação de que os laboratórios ou de que a Anvisa mandou recolher esses medicamentos das farmácias e drogarias. A Anvisa não fez essa determinação. E ainda sobre isso, é importante dizer que a Anvisa, para minimizar, para reduzir, para evitar uma corrida das pessoas às farmácias para adquirir a hidroxicloroquina e a cloroquina, a Anvisa mudou a categoria desses medicamentos. Agora eles são medicamentos controlados, portanto só podem ser dispensados com prescrição médica. Em relação ao preço abusivo de produtos como álcool em gel, a orientação é que a farmácia guarde a nota fiscal de compra para comprovar o preço que ela pagou e aí ela vai aplicar ali a taxa, o markup dela, que tem que ser justo, né? Não pode se fazer preço abusivo nesse momento. O Procon, em relação a isso, também fez uma recomendação super importante, que é limitar a venda por pessoa de álcool em gel, máscara e luva. Eu vou dizer aqui para vocês agora quais são essas limitações. Muita atenção. Recomendação em relação ao álcool em gel. Em relação a embalagens de 100 ml, só podem ser vendidas 5 unidades por pessoa. Acima de 100 ml até 500 ml, 3 unidades por pessoa podem ser adquiridas. Acima de 500 ml até 1 litro, 2 unidades por pessoa. Acima de 1 litro, 1 unidade por pessoa. Em relação a máscaras e luvas cirúrgicas, a recomendação do Procon é a seguinte: se estiverem em caixa, 1 caixa por pessoa. Se forem adquiridas de forma avulsa, até 5 unidades por pessoa. Tudo isso para fazer com que todo mundo possa ter condições de acesso a esses produtos, porque senão uma pessoa entra lá, compra tudo, depois outras pessoas não encontram mais. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Vamos dividir, gente, a gente tem que compartilhar e não ser egoísta num momento como esse. Sobre o horário de funcionamento da farmácia, eu acompanhei algumas dúvidas durante a semana de farmácias perguntando assim: eu posso fechar minha farmácia, eu posso funcionar metade do tempo? A orientação que se tem é que a farmácia deve funcionar exatamente o período informado aos órgãos reguladores. Então, se tem na licença sanitária dela que ela funciona de 8 às 20, ela deve funcionar de 8 às 20, porque se o fiscal bater lá e ela não estiver aberta, ela pode ser autuada. No Rio de Janeiro, estão sendo avaliados pontos importantes em relação à contaminação, né? Em relação a reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus. Por exemplo, em relação à entrega de medicamentos controlados em domicílio, está sendo avaliada essa possibilidade de a farmácia fazer entrega a domicílio de medicamento controlado pelo período em que as pessoas não puderem sair de suas casas. Uma outra questão que está sendo muito avaliada
é o atendimento remoto na ausência do farmacêutico. O paciente precisa conversar com o farmacêutico. É possível fazer um atendimento remoto? Isso também está sendo discutido e possivelmente na próxima semana nós vamos ter uma recomendação, uma normativa, um procedimento oficial sobre isso. Nós vamos informar. Autorização de testes, como eu disse, a Anvisa já aprovou 8 kits, porém esses testes não podem ser feitos por farmácia, mas aí também está em estudo uma possibilidade de que a farmácia faça. Então também é importante que as farmácias aguardem novas orientações. Bom, gente, eu fiz um resumão aqui, um resumão da semana com as principais informações. Tudo isso que eu disse está disponível no portal da Revista da Farmácia, www.revistadafarmacia.com.br. Lá vocês vão encontrar detalhes de tudo isso que eu falei para vocês. E se vocês forem fazer pesquisas, a minha dica é: façam pesquisas em órgãos oficiais. Entrem no site da Anvisa, entrem no site do Conselho Federal de Farmácia, entrem no site da Ascoferj, no site da Abrafarma, no site do Conselho Federal de Farmácia, do Ministério da Saúde, para que a gente não seja enganado com essas fake news que estão surgindo por aí. Tá bom? Eu espero muito que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise, que a gente possa retomar a gravação do ED Farmácia, mas até lá a gente pretende estar aqui com vocês de uma outra forma. Uma forma um pouco improvisada, confesso, não tenho aqui os equipamentos do meu cinegrafista, não tenho a luz do meu cinegrafista, mas o que importa nesse momento é uma informação relevante, de qualidade, para que o público do ED Farmácia não fique órfão, né? A gente quer aí contribuir, continuar contribuindo da melhor maneira possível. Gente, muito obrigada, um bom final de semana para vocês. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé, vamos ter esperança de que isso vai passar o mais rápido possível, tá bom? A gente se vê então na próxima semana. Eu tô aqui. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.